dando sequência ao conjunto de intervenções, né, que foram propostas a partir do acúmulo do debate técnico, né, de anos de pessoas do segmento, da academia, de gestores da área do transporte público, né, que estão consolidados, né, dentro do Plano Diretor de Transportes Urbanos. O conjunto de intervenções que o governo vem fazendo, de quase 100 quilômetros de corredores de transporte públicos, entre eles os poucos mais de 5 quilômetros que estão da Agamenon Magalhães, fazem parte desse acúmulo. Então, o Estado está dando sequência àquilo que foi planejado, né? Nós analisamos as alternativas que foram propostas para a intervenção naquela avenida, que é uma importante artéria da cidade, que faz a interligação de todo o eixo norte da cidade com o eixo sul, né? Mas que são ações que precisam ser executadas. A partir dessa decisão, o governo passou a analisou primeiro o projeto de um grande elevado, que foi proposto pelo arquiteto e urbanista Jaime Lerner. Depois analisamos a alternativa de implantação também de um monotrilho, a partir de uma parceria com a iniciativa privada e com a Prefeitura da cidade do Recife, que não prosperou, tendo em vista o elevado custo do seu investimento, da sua manutenção. E, por fim, a gente chegou e encontrou, a partir também do debate técnico, a alternativa de implantação do corredor de BRT na Avenida Agamenon Magalhães. Então, o Estado está dando sequência à implantação desse corredor, né, e dentro dessas intervenções existe a previsão dos elevados, né, que vão otimizar o fluxo da Avenida Agamenon Magalhães, dando a oportunidade de implantar, né, as duas vias segregadas de corredores de ônibus de BRT, que é essa a prioridade nossa, é priorizar aqueles que estão dentro do transporte público de passageiros, mas também melhorar o fluxo daqueles que estão dentro do transporte individual. Então, o Estado continua fazendo os seus estudos. Nesse exato momento, nós estamos fazendo estudo de impacto de vizinhança, fazendo uma análise da questão ambiental, estamos elaborando um plano de circulação e um detalhamento também dos projetos executivos. No decorrer desse processo, nós continuamos, como sempre estivemos, abertos ao debate. Participamos de várias discussões em torno desse assunto. A Secretaria das Cidades realizou debate na própria Secretaria das Cidades, com a presença do Ministério Público, da sociedade civil organizada, dos moradores que estão no entorno da própria Agamenon Magalhães. Nós participamos de debate e convocado para audiência pública pelo próprio Ministério Público. Nós fomos ao CREA, convocado pelo CREA. Nós fomos à Comissão de Mobilidade da Assembleia, à Comissão de Mobilidade da Câmara de Vereadores da cidade do Recife. Participamos de debates em entidades da sociedade civil na própria universidade e vamos continuar participando desse diálogo, no sentido de procurar fazer a construção coletiva dessa alternativa e o que for possível e importante melhorar para qualificar esse projeto, o governo continua aberto, como fizemos recentemente, inclusive com um anúncio esta semana por parte do governador Eduardo Campos, da implantação também na Avenida Agamenon Magalhães, da requalificação das calçadas, bem como a implantação de ciclovias. Ou seja, nós vamos incorporar a esse projeto também a urbanização, e um projeto paisagístico para toda a Avenida Agamenon Magalhães. Então, como se vê, o projeto do Estado, ele contempla, sobretudo, as pessoas, na medida em que procura implantar um corredor de transporte público, com o BRT e as estações, priorizando o transporte público. Ele prioriza o pedestre, porque vai fazer toda a requalificação também das calçadas, e prioriza esse que é um importante segmento hoje também do transporte público, aqueles que são usuários de bicicleta. Nós estamos falando para algo em torno de 13% da população no Nordeste hoje que faz esse deslocamento de bicicleta, e que pode ser muito mais se essas pessoas tiverem condições mais seguras, mais confortáveis de poder fazer o uso desse modal. Então, é um projeto que contempla o conjunto das intervenções necessárias para a Avenida Agamenon Magalhães. Se os estudos de impacto, que devem, pelo que você disse, ficar pronto em 90 dias aproximadamente, indicarem que o ônus para construir os elevados é muito grande, o governo pode rever a ideia? Olha, o governo continua dando sequência aos estudos. A finalidade desses estudos é justamente ter uma análise técnica, uma análise de especialistas em cada área, de todas as consequências que esse projeto pode acarretar. E aí essa decisão, ela depende não só do próprio órgão executor, do próprio governo do Estado, através da própria Secretaria da Cidade, mas também da própria análise dos órgãos responsáveis de controle. Então, a questão ambiental, por exemplo, vai ter que ser analisada pela própria CPRH, a própria Prefeitura da cidade do Recife também tem análise de projeto também nos seus setores de planejamento e urbanismo. Então, o resultado desse estudo é que vai ser submetido a esses órgãos e caberá a esses órgãos manifestarem se o projeto que o governo está executando, efetivamente, ele atende ao interesse da cidade.